Meus amigos, tentaram asfixiar a oposição, tentaram isolar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e agora tentam passar a mão no seu dinheiro, o pagador de impostos. Mas aqui no xadrez de Brasília, quem tem coragem joga duro, de fato. E o dossiê de hoje vai mostrar a jogada de mestre que deixou o STF de mãos atadas. O delegado que foi puxado para um gabinete da censura e o escândalo do cheque em branco que querem dar na mão do governo do Distrito Federal para descontar da sua conta corrente. Acompanhe esse fio dessa teia até o final do vídeo, porque tem muita coisa boa hoje. Enquanto eu coloco aqui na tela, meus amigos, já sabe aí, curta, comenta e compartilhe, que é a arma que nós temos para poder levar. Deixa eu desligar isso aqui, né? Então já vou colocar aqui. Se inscreva aqui no canal, se você não se inscreveu ainda. Venha fazer parte de quem fica atento, de quem quer estar por dentro da política, do direito, das novidades e das informações que acontecem no nosso dia a dia. E eu estou aqui para fazer essa concatenação das ideias e informações. Como eu digo sempre, vem comigo. Então, se inscreva aí. Primeira matéria que eu quero trazer para vocês, meus amigos. Olha, isso eu venho falando há muito tempo, que seria uma jogada de mestre quando deu rumores, quando o Bolsonaro foi para domiciliar, com um absurdo total de um golpe que nunca existiu, isso todo mundo já sabe, não existe golpe desse jeito. Faz um teste, tenta explicar que houve um golpe de Estado nas circunstâncias que aconteceram, para algum estrangeiro, seja um amigo lá de outro país, seja um parente que mora fora. Tenta explicar para esse cara que houve um golpe de Estado. E aí, desde a época que o Bolsonaro foi mandado para domiciliar, que eu estou falando, nomeia Flávio Bolsonaro como seu advogado. Para quem não sabe, Flávio Bolsonaro é advogado com inscrição na OABDF, inclusive, e eu tenho dito isso desde aquela época. Mas a gente sabe que tem toda uma estratégia aí por trás. Eles estão, claro, muito bem assistidos. Então, tem toda uma estratégia. Ele esperou esse momento por algum motivo. Porque se tivesse feito isso antes, talvez alertaria e eles tentariam barrar isso para ele não se comunicar com o Bolsonaro. Porque a ideia de todo mundo aqui é isolar, todo mundo aqui que eu digo, Brasília lá no Supremo Tribunal Federal, no executivo, que agora eu nem sei se eles já estão tão juntos assim. Você vai ver na próxima matéria o porquê que eu estou dizendo isso. Então, ó, essa informação está no ponto de vista, o perfil do Instagram. É um perfil que eu não seguia, vou começar a seguir agora. Então, pode ser que tenha qualquer tipo de informação aí que talvez não seja... Eu não conheço o perfil, como eu estou falando, é novo. Mas o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro vai atuar como advogado do pai, o ex-mandatário Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, pessoal, o senador tem os seus impedimentos, mas pode exercer uma advocacia. Eu não vou nem expressar minha opinião não, mas pode, tá? Paulo Amador Tomás Alves da Cunha Bueno subestabelece com reservas de iguais poderes a este conferido por Jair Messias Bolsonaro ao advogado Flávio Nantes Bolsonaro. Diz a ordem divulgada nesta segunda-feira, dia 2. Então foi ontem. Flávio foi incluído como advogado de Bolsonaro e passará a atuar com os demais profissionais. Com a inclusão, ele passa a ter acesso integral aos autos e pode visitar o pai diariamente a qualquer dia e horário. O ex-mandatário está atualmente detido na Papudinha. Ele vai atuar como advogado de defesa do pai no processo de execução penal que o condenou anos e 3 meses. Faltou o ano aqui, pulou, né? Pelo que eu estou vendo. De prisão pela tentativa de golpe de Estado. Completo absurdo, como eu já falei para vocês. Né? Vamos lá. Como filho, Flávio tinha uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitá-los em dias e horários determinados, sem a necessidade de um aval específico para cada ocasião. O senador é advogado, é inscrito na OAB Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A inclusão de Flávio como advogado vem no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes negou mais uma vez o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro.
Na Papudinha, o Moraes disse que as instalações da Papudinha... Na decisão, o Moraes disse que as instalações da Papudinha em Brasília, onde o ex-presidente está preso, oferecem atendimento médico adequado. Além disso, o ministro afirmou que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida no ano passado, também é um óbice ao deferimento do pedido. É um óbice ao deferimento do pedido. Pessoal, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, é um absurdo total Bolsonaro tá preso. Completo absurdo, total, total. E eu não tô aqui falando por causa de viés ideológico, não, de direita, de nada disso, não. Tô falando que eu, como advogado que atuo há vários anos, nunca vi o cara com tanta comorbidade como tem Bolsonaro, tá preso. Eles estão tentando calar, silenciar a voz de Bolsonaro e eu acho que vão manter ele lá até a eleição, achando que isso vai atrapalhar em alguma coisa, que eu acredito que não vai atrapalhar em nada, que eu acho que a direita vai derrubar e tratorar esse povo, porque ninguém aguenta mais tanta roubalheira, tanta miséria, entendeu? Mas do ponto de vista jurídico, técnico, do direito, da advocacia, é, sem dúvidas, um dos maiores absurdos e afrontas que eu já vi aos princípios mais básicos da Constituição Federal, incluindo dos direitos humanos. Quero lembrar o caso do Clezão, lembra? Que tinha um problema de coração e algumas outras comorbidades. Mas o Bolsonaro está preso lá na Papudinha com vários problemas. E o Clezão veio a falecer na mão do Estado, na masmorra do Estado, sob a ótica do Estado, com vários pedidos e omissão do próprio ministro Alexandre de Moraes, omissões gravíssimas que têm que ser apuradas, que foram denunciadas a tribunais de corte de raia, de internacional, e em uma hora isso vai ter que vir à tona. E isso não vai ficar desse jeito. E com o Bolsonaro, eu acho que não vai ser diferente. Espero e torço e rezo e oro para que isso não aconteça com o Bolsonaro, com esse fim trágico. Mas tá aí, tá dito, tá? E então, pessoal, aqui, ó, agora, olha aqui que beleza. Já aproveitando que nós estamos falando de Bolsonaro, olha só o que o Moraes pediu, né? Porque eu acho que ele pede, é isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, quem tinha essa notícia? Acabou de sair. Do Supremo Tribunal Federal, pediu à Polícia Federal a cessão do delegado responsável pelo inquérito da tentativa de golpe para atuar em seu gabinete. O Fábio Schor, lembra? O ofício foi encaminhado para que Fábio Schor passe a trabalhar no gabinete do relator dos processos relacionados à trama golpista, no âmbito da qual o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. Presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar para vocês. O Dr. Jeffrey Chikine, advogado, cita esse Fábio Schor inúmeras vezes na tribuna do Supremo. Esse cara era um dos caras técnicos e tal, mas que de um tempo, desde que assumiu essa questão do inquérito a mando do ministro Alexandre de Moraes, cara, todo mundo passou a criticar muito a sua atuação, e não só dele, da própria corporação, da Polícia Federal de um todo, que estava submissa às ordens ilegais, às ordens abusivas do ministro, mas beleza, até aí tudo bem. Enfim, ele fez tudo que foi ordenado lá pelo Supremo e tal. Para uns ele cumpriu com o trabalho, para outros ele agiu contrário à Constituição Federal e vai responder por isso algum dia. Deixa aqui no comentário o que você acha. Se o delegado Fábio Schor, que presidiu o inquérito lá dos suposta trama golpista, se ele vai pagar por isso um dia, ou se você acha que não vai dar em nada. Comenta aqui para mim. E aí, voltando aqui na nossa linha de raciocínio, olha o momento que isso vem. Essa notícia está lá no Metrópolis, tá? Estou tentando aqui sempre lembrar de falar a fonte para vocês, falei da outra. Mas olha o momento que isso vem. Há poucos dias, o Lula viajou, pegou o diretor da Polícia Federal, porque liberaram as investigações. Liberaram assim, né? Algo nunca visto antes, pelo menos estava investigando alguma coisa dos ministros do Supremo, principalmente Toffoli e Moraes, que se afastaram do Lula, que o Lula se afastou deles.
E aí o Lula passa esse recado de blindagem do diretor da PF, bota no avião e leva para viajar enquanto estava estourando aquelas questões do resort, do Toffoli, das investigações. E a gente já viu que o negócio agora tá indo para tudo que é lado, né, de investigação. Até o próprio filho do Lula tá aí, no Lulinha, na boca do trombone. E eu não sei até quando isso é para blindar o Lulinha também das investigações ou não, se realmente vai deixar acontecer as investigações, mas esse fato aqui, sem dúvida nenhuma, é uma blindagem, uma tentativa de blindagem do ministro Alexandre de Moraes para com o seu pupilo lá da Polícia Federal, que cumpriu suas ordens, porque ele sabe que agora o negócio vai ficar feio e vai ser, esse ano, cobra comendo cobra, literalmente, sem tirar nem pôr. Vamos voltar aqui para a matéria. Desculpa, mas era importante eu fazer esse adendo para a gente concatenar essas ideias e informações com o que tem acontecido. Schor foi responsável pelo indiciamento de Bolsonaro em novembro de 2024, quando concluiu que o ex-presidente era o chefe de uma tentativa de golpe, enquadrando o ex-chefe do Palácio do Planalto pelos crimes de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, num domingo, golpe de Estado, sem uma arma, sem um tanque, sem uma força armada, e organização criminosa, que deve ter sido com aquele cara do algodão doce, com a tia da pipoca, ou com as senhorinhas da Bíblia, beleza. Ou com aqueles infiltrados, eu posso falar isso? Bom, não foi, tá aqui quem disse. O delegado foi designado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em fevereiro do ano passado, para ocupar o cargo de chefe da Divisão de Investigações e Operações vinculada à Diretoria de Inteligência Policial. Schor é conhecido na PF pelo perfil discreto e técnico. Antes atuava na coordenação de contra-inteligência e atualmente chefia a divisão da área. Ele era conhecido, né, por esse perfil aí. O delegado assumiu as investigações contra o ex-presidente no início de 2022, quando a delegada Denise Ribeiro, então responsável pelas apurações, deixou a função para licença maternidade. Coluna Manuela Alcântara do Metrópolis. Blindagem em cima de blindagem. Não tem aquele ditado? É golpe em cima de golpe? É isso aí que está acontecendo. E aí, ó, não vamos muito longe não, presta atenção aqui. Cola aqui comigo. Perfil lá do Rodrigo Maciel, que é o vereador lá do Paraná, Curitiba, né? Presta atenção aqui. Eu acho que eu vou colocar na outra tela para vocês verem de verdade aqui, ó. Fica bom assim. Hoje comemoramos 40 anos de amizade de uma das duplas mais polêmicas do Brasil, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Você os conhece? Imagina que sabe onde se conheceram, mas provavelmente você está errado. Existe muito mais por trás dessa relação, presta atenção. Você deve pensar, se conheceram no STF, é óbvio, mas calcula comigo. Toffoli entrou em 2009 e Moraes em 2017. Mesmo que tivessem se conhecido quando Toffoli entrou no STF, seriam apenas 16 anos. Eu disse 40, então, afinal, onde se conheceram? A conexão se chama USP. Não foram apenas dois alunos da mesma faculdade. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli entraram juntos em 3 de março de 86, na mesma turma, e se formaram juntos na turma de 90. E sabendo disso, algumas coisas começaram a fazer sentido. Antigos alunos estão aí, ó. 91 e 91, mesma turma. Março de 2019, a revista Cruzoé publica uma reportagem revelando que Dias Toffoli seria o amigo do meu pai, codinome citado por Marcelo Odebrecht em depoimento na Lava Jato. E o que Toffoli fez para resolver o problema? Chamou seu outro amigo, que é o Alexandre de Moraes. A mensagem que Marcelo Odebrecht chama o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de amigo do meu pai, foi escrita em julho de 2007 e faz referências a uma de suas obras campeãs em propina na Operação Lava Jato, a usina de Santo Antônio, com mais de 100 milhões de subornos, segundo os delatores da Odebrecht e Andrade. Toffoli, então presidente do STF, escolheu Alexandre de Moraes a dedo para relatar algo inédito: o inquérito das fake news. Resultado, a Cruzoé foi obrigada a tirar a matéria do ar, a reportagem sumiu, o inquérito ficou
ficou até hoje. Deixa eu fazer um adendo aqui, pessoal, presta atenção aqui. Esse inquérito da fake news foi criado pelo Toffoli de ofício e designou Alexandre de Moraes, porque ia ficar muito feio, mais feio, porque já é feio criar um inquérito de ofício, não existe isso no ordenamento jurídico. E ele tinha que tirar aquela reportagem que estava dele mesmo lá. Ele designou o Moraes para fazer isso. E a gente sabe o resultado disso. O inquérito se arrasta até hoje. E agora, recentemente, eles estão fazendo a mesma coisa no resort do Taiaiá, a mesma coisa na quebra de sigilo bancário, a mesma coisa no contrato de 129 milhões da esposa de Moraes, inclusive perseguindo tudo e todos, até os próprios auditores da Receita Federal. E eu disse que eles conseguiram algo inédito, fazer com que o Brasil defendesse a Receita Federal, defendesse os cobradores de impostos. É mole. E eles estão juntos há muito tempo. Para você ter dimensão do que nasceu ali, do Dias Toffoli e do Xandão, vamos voltar aqui, o inquérito das fake news foi usado para prender jornalistas, censurar reportagens, derrubar perfis, bloquear o X e o Telegram no Brasil inteiro. Um favor entre amigos de faculdade, que virou a maior máquina de censura da história do Brasil. A OAB agora pediu para o Fachin o fim dos inquéritos dos STF das fake news, que dura já 7 anos. Você pode duvidar, dizer que estou forçando uma conexão, mas não precisa acreditar em mim. Os próprios Alexandre de Moraes e Dias Toffoli confirmam. Veja esse vídeo. De 1990, vamos ver aqui, quando nos formamos, se eu soubesse, talvez teria condições de estar aí presente, que eu gostaria de estar aí para lhe dar um abraço afetuoso. As palavras, é uma amizade de 40 anos, né, desde 1986, e realmente com grande alegria mesmo, como relembrou a ministra Carmen, interinamente, que na primeira vez na República, 2 ministros, Vossa Excelência assumiu já e foi presidente por 2 anos, mas 2 ministros da mesma turma da Faculdade do Largo de São Francisco assumem a presidência, mesmo que interinamente. É uma data especial para mim. Vira aí, né? Confirmaram. Cara, é muito sensacional a internet. Olha só, e tem gente que quer proibir isso. Eles, inclusive, querem proibir isso. Mas olha só, se não fosse isso, como é que a gente ia estar fazendo esse raio, essas ligações, essa teia toda? Agora um detalhe que muda tudo. Moraes é do PSDB. Toffoli é do PT. 2 partidos que se vendem como rivais desde os anos 80. Mas no STF, são da mesma turma. Se blindam e um cria inquéritos para o outro. Tá aqui o Tucano com o Xandão e o... Mas tem um detalhe, tá aqui, não falou aqui. O mentor do Alexandre de Moraes é MDB, é o Michel Temer. Então, mais um. Centrão com direita e esquerda, ou seja, todo mundo no meio. A cadeia, mesma turma da USP em 1990, Cruzoé expõe Toffoli na Lava Jato, Toffoli cria o inquérito inédito, escolhe Moraes a dedo como relator, reportagem censurada, inquérito vira máquina de prisões, bloqueios e censura, PT e PSDB, Lula e Alckmin, Toffoli e Moraes. Coincidência? Ficou faltando aqui Michel Temer. 40 anos de amizade, uma máquina de censura, um sistema de blindagem. Moraes e Toffoli são um exemplo do que vivemos, mesma turma, mesmo tribunal, um criando inquérito e outro relatando. Essa não é a teoria, é a história que ninguém te contou. Então, tá lá no perfil do Rodrigo, pessoal, Marcial. Ele é o autor também daquele dossiê do Moraes de violações de direitos humanos, tá? Quem quiser verificar, tá lá. E agora, veja bem o que nós vamos falar agora. Distrito Federal, Banco Master, BRB e bilhões. Para você pagar, para eu pagar, para nós pagarmos. Menos quem vai pagar? Quem já mandou os bilhões para o Banco Master. Quem agora vai pegar os imóveis do Distrito Federal que valem 21 bi e vai oferecer como garantia de 6, aí vai perder mais um monte de bilhões. E depois que perder os imóveis, esses imóveis ainda serão vendidos a preço vil e perde mais um pouco. Você acha isso justo? Olha o que a deputada Paula Belmonte falou hoje na tribuna. Prestem atenção aqui. Faço
Faço esse pedido. Deputados, não assine esse cheque em branco. Presidente, eu quero aqui falar dos documentos que foram anexados ao projeto e é importante, por que nós estamos falando de cheque em branco? Nós estamos falando de terreno da SEB, nós estamos falando de terreno da Nova Cap, nós estamos falando de terreno da Polícia Militar, nós estamos falando de terreno da saúde. O presidente não soube mensurar o prejuízo do banco. Não soube falar, ficou 12 horas aqui, nós perguntávamos. Ele falava assim, eu só preciso de 6 bilhões, mas eu não sei qual é o prejuízo. Aqui, ele faz uma estimativa quantos terrenos valem. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Olha só o que está escrito no último parágrafo. Nada, enquanto referidos laudos em fase de elaboração, eles não têm laudo de avaliação. Vocês estão entendendo por que é um cheque em branco? Nós estamos entregando o nosso patrimônio. Eu concordo que eu quero que o emprego da senhora seja salvo. Eu quero que o emprego da senhora seja salvo, e todos os senhores aqui. Não está transparente essa situação, gente. Não está transparente. Esse cheque em branco não pode ser do GDF mais. Faço esse pedido. Deputados, não assine esse cheque em branco. Faço esse pedido. Deputados, meus amigos, não e aí? assine. A chinela vai cantar, né? Eu tenho dito, roubar, pedir autorização para desviar 3 vezes. Não estou dizendo quem, estou falando que alguém está pedindo autorização para desviar bilhões e mais bilhões, 1, 2, 3 vezes na cara do pagador de imposto. Então, fiquem atentos e olha aqui para encerrar. Eu quero trazer para vocês essa aqui, pode ser uma mera coincidência, né? Mas está aí na tela. Os responsáveis pelo rombo do BRB vão pedir seu voto. É isso mesmo que você leu. Tá lá no Diário de Ceilândia, nesse perfil corajoso, que é um dos poucos que a gente vê falando aqui, que a gente sabe qual que é a perseguição à mídia e a qualquer um que se levanta ou ousa falar contra o atual governo do DF. Então tá aqui, ó. O BRB é seu. Foi construído ao longo de décadas com dinheiro público para servir brasilienses. Financiou casa, negócio, projeto de vida, sonhos. Hoje está à beira do colapso e quem o quebrou vai pedir seu voto em 2026. Eu acho que não vai pedir o voto não, viu? Porque eu acho que nenhum dos dois serão candidatos. É minha opinião, já falei isso para você. O presidente do banco, Paulo Henrique Costa, declarou à Polícia Federal que não dava um passo sem comunicar Ibanez Rocha. Também eu acho que esse aí vai assumir toda a culpa por amor. Por amor ele vai assumir toda a culpa. Muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. Relatava tudo entre 2024 e 2025. O BRB injetou 16,7 bilhões numa instituição podre, investigada, cujo dono acabou preso, abre aspas, com relatórios contrários que já apontavam os títulos podres. E mesmo assim, deputados votaram favoráveis. O rombo estimado supera 8 bilhões, mais do que o patrimônio líquido do próprio banco. Ibanez disse que não sabia de nada. A Polícia Federal investiga o contrário. E Celina Leão, vice-governadora do mesmo governador, quer suceder Ibanez no Buriti. Quando estudantes foram às ruas com cartazes pedindo explicação sobre o escândalo, ela foi à justiça, processou 3 jovens pedindo 30 mil, não explicou o rombo, calou quem perguntou. Gente, eu não li a matéria antes de passar para vocês, tá? Só vi a chamada. E olha o que está dizendo. Teve um advogado também que já tomou 3 processos nos últimos 10 dias, Dr. Marcos Vicenzo. Depois olha ele aí. 3 processos também. Em agosto de 2025, a Câmara Legislativa referendou a operação. Doutora Jane, Eduardo Pedrosa, Hermeto, Yolando, Jaqueline Silva, João Cardoso, Jorge Viana, Martins Machado, Pastor Daniel de Castro, Pepa, Roosevelt Vilela, Rogério Morro da Cruz, Tiago Manzoni, Wellington Luiz, todos levantaram a mão, sem perguntas, sem auditoria, sem debate. Hoje cobram transparência do banco que ajudaram a afundar. Tenho dito, coniventes,
com tudo isso, todos esses que foram citados, deputados aqui citados, distritais, coniventes, e quem não votou favorável foi incompetente. Não fizeram uma oposição, não falaram nada de verdade para poder barrar esses rombos bilionários. Em 2026 vão aparecer em carro de som, vão falar em compromisso, experiência, resultados. Guarde essa lista. O BRB é seu, o prejuízo é seu, a conta também. O voto só você que decide. Gostei desse caba, viu? Gostei desse caba. Vou curtir aqui, depois eu vou comentar também, pessoal. Mas olha, eu quero encerrar aqui. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha quem são os responsáveis pelo rombo do BRB, que vão querer pedir seu voto de acordo com a matéria. Eu digo que eles não serão candidatos. Olha aí. É, Brasília, o negócio não tá legal, não. Tá feio, feio mesmo. E aí, meus amigos, eu quero agradecer você por abrir sua casa, por prestar atenção nas matérias aqui informadas. Vocês sabem que eu estudei um pouquinho para poder ver tudo isso acontecendo e trazer uma opinião para você. É a minha opinião, é apenas minha opinião. Não sou jornalista, mas eu sou mestre em ciências jurídico-políticas, sou doutor pela Universidade de Salamanca, em Direito lá na Espanha, faço um pós-doutorado na Washington Lincoln, lá nos Estados Unidos, vou agora fazer palestras, inclusive lá, estarei no mês que vem lá. E isso tudo é só para te mostrar que eu tenho um pouquinho de experiência para poder estar comentando aqui. Eu tenho certeza que a minha opinião vai valer o mesmo que a sua, mas ainda que você não concorde comigo, ou ainda que a minha opinião seja diferente da sua, nós temos que lutar até os últimos dias da nossa vida o direito de um dizer a sua opinião e do outro também poder falar a sua opinião. Como eu digo sempre, meus amigos, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível para que eles possam saber o que realmente está acontecendo. A arma que nós temos é levar informação e para você ficar atento, vem comigo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã.